Muito bem. Então, se referindo a... Eu vou procurar dar uma explanação bastante curta, porque não há muita coisa para se falar sobre um tratamento acústico de um museu. O que precisa um museu? O que a pessoa faz no museu? Antes de mais nada, contemplação. A parte de contemplação de uma pessoa depende de vários fatores e, entre eles, um grande fator é o silêncio. Quer dizer, nós temos, talvez o povo que mais gosta de contemplar é o japonês. Então, eles procuram, nos jardins deles, obter um silêncio total, muitas vezes, vamos dizer, colorido pelo ruído de uma fonte, de um cair de água. Que a queda de água tem uma certa qualidade muito estranha que nós chamamos de ruído branco. O ruído de fundo ou ruído também de mascaramento. Então, quando tem a proximidade de uma cachoeira, de uma queda, uma chuvinha leve, de repente a pessoa percebe que começa a ouvir menos os barulhos desagradáveis. O som de mascaramento é usado artificialmente, feito em escritórios, principalmente nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a Kodak aqui, o prédio da Kodak tem o ruído de mascaramento. São alto-falantes colocados que emitem um som que foi estudado por médicos, por psicólogos, por fisiólogos, e ele realmente mascara o ruído. Bom, qual é o ruído que nós temos no caso específico do Museu de Esculturas de São Paulo, sobre o que eu vou falar? É o ruído de tráfego. O nosso ruído de tráfego é um ruído muito esporádico, que aumenta barbaramente nas horas do chamado rush, não é? Atingindo, como eu tenho medido, níveis de 80 e tantos decibéis. Ora, no museu, um lugar que é feito para contemplar, seja pintura, seja um livro, seja qualquer coisa, antes de mais nada não precisamos ter um silêncio. Então, o trabalho específico do museu, aliás, como quase todos os auditórios, todos os teatros, etc., foi procurar reduzir esse ruído. A redução de ruído nós podemos fazer por dois sistemas, na parte de acústica. Podemos fazer por isolamento, ou seja, construções pesadas, que no caso do museu era fácil porque já era enterrado, não é? Quer dizer, lajes pesadas, paredes duplas e tudo isso tenso. Então nós temos na parte de cálculo chamada lei da massa. É a lei que ensina como calcular e saber quanto isola um tijolo, quanto isola um vidro, etc. Então, primeiro foi feito o isolamento dos ruídos externos. Isso era uma coisa indispensável, não é? Felizmente lá não foi uma peça diferente. O segundo sistema de reduzir o ruído é por tratamento interno. Aí existe uma dúvida muito grande, porque a pessoa pensa, não, olha, eu vou revestir toda esta sala com não sei o que, com tecido, e vai melhorar. Não, vai melhorar um pouco. Enquanto que o isolamento externo por peso, por construção pesada, por construções duplas, é extremamente eficiente, a redução desse ruído por tratamento interno é muito menor. Mas ele, por sua vez, traz mais um benefício. Esse benefício é o seguinte, é aumento do senso de privacidade. Porque a pessoa fala aqui com algum amigo e ele não é ouvido, vamos dizer, a 10, 15 metros, porque há uma absorção interna. Então, na realidade, o tratamento acústico, ele é muito complexo, porque tem várias coisas que influem e de vez em quando atrapalham
o próprio tratamento. No caso do museu, eu tive que enfrentar dois problemas. O primeiro era um pequeno auditório, que está muito bem localizado, que tem uma forma boa, desde que seja pequeno, porque é uma forma de leque. Hoje em dia nós descobrimos que a forma de leque não é muito boa, principalmente para grandes teatros. Essa descoberta foi muito engraçada, eu acho que vai ser interessante, que ela veio da estereofonia. Quer dizer, não é que a gente pensa, não, a estereofonia foi um desenvolvimento posterior. Não. O que se chama de energia lateral é um estudo à base de estereofonia. Foi notado o seguinte: quando o senhor tem duas fontes sonoras, forma-se o que nós chamamos de ambiente acústico. Então a senhora sente a orquestra grande, sente o ambiente onde foi tocado, essa coisa toda. Quando a senhora tem duas paredes em ângulo muito aberto, o som que é criado no vértice, ele escorrega pelas paredes laterais e ele não entra para o centro. Resultado, a pessoa ouve bem, mas não tem a sensação do conjunto, vamos dizer, do onde está, do estado acústico de um teatro, de uma sala de concerto. Principalmente em sala de concerto é muito grave. Então, essa parte, a participação das reflexões laterais é chamado energia lateral. Não é? Lá não havia necessidade de estudo de energia lateral, porque simplesmente um auditório é reduzido no seu tamanho. Entretanto, nós tivemos que pendurar as placas no forro. Essas placas servem para quê? Para produzir uma reflexão e mandar o som mais adiante. Porque é lógico, todo o som, ele diminui com o quadrado da distância. Quanto mais longe, 2 vezes, 4 vezes menor, etc, etc. Então, nós colocando placas a posições certas, esse som é propagado, é refletido. São espelhos acústicos, que nós podemos chamar, e mandam o som para onde o som seria fraco, ou seja, um pouquinho mais longe, não é? Há um estudo muito engraçado que foi feito por mim para esse fim, foi na sala da Sociedade de Cultura Artística, na Rua Nestor Pestana. Lá eu não podia fazer nada porque era um prédio já existente, projetado pelo Rino Leve, mas eu senti que havia necessidade de boas, grandes placas para mandar o som. Foi feito um estudo geométrico, né? Porque a acústica quase sempre é estudada por cálculo e por geometria, né? São os dois tipos. Então foi feito um cálculo geométrico, depois pensei, olha, mas será que está certo? Né? Fiquei duvidando. O que foi feito? Nós colamos pequenos pedacinhos de espelho no centro da placa. Colocada a placa, e a placa podia ser movimentada. Apagamos a luz em todo o auditório. Um funcionário ficou com farolete jogando contra o espelhinho. E eu procurei ficar no lugar onde deveria ver a luz do farolete e via espelho. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, quando eu de repente via, pode fixar. Então, todas as placas foram fixadas desta forma. Outro problema muito grave que está acontecendo, posso dizer, no Brasil inteiro, é o seguinte: há um excesso de promoção de certos materiais, que nem lã de vidro, é coisa. E formou-se um conceito que, sem a lã de vidro, sem esse material, a acústica não vai funcionar. Porque a acústica é lã de vidro é acústica. Isso é um grande erro, porque na realidade, que nem, por exemplo, nós estamos filmando agora, se de repente essa sala fosse toda preta,
nós teríamos que aumentar barbaramente a luz, porque nós não íamos ter nenhuma reflexão. A mesma coisa acontece num auditório, numa sala de concertos. Se nós temos as paredes e tudo absorvente, nós estamos diminuindo a fonte, a própria fonte, porque a fonte ela é formada primeiro pelo som direto e depois pelo som refletido. Por que nós estamos nessa salinha pequena aqui, de repente nós sentimos uma coisa estranha? Porque não há reflexão, lá tem somente o som direto. Então, infelizmente, no Brasil ainda há alguns profissionais que usam e abusam desse salão de vidro. E lá eu procurei eliminar quase completo. E lá, que nem no auditório do MASP, que não é no museu, mas é embaixo do museu, né, é meio parecido, lá com a arquiteta Lina Bombardi nós usamos o quê? Chapas refletoras de ferro, tem parede de concreto e tem a parede do fundo que tem um pouquinho de material absorvente. O mesmo princípio foi usado no caso do Museu de Esculturas. Quer dizer, o mínimo, porque nós sempre temos uma absorção que existe e não custa nada. É o povo. As pessoas absorvem muito. Então, quando um auditor é proporcionado de acordo com a lotação, que nós temos já fórmulas perfeitas para isso, nós não precisamos quase material acústico. Nós não perdemos com isso a potência da fonte sonora. A fonte continua. Há pouco tempo, um arquiteto muito amigo meu esteve em Paris, foi ver a nova ópera de Bastille e voltou bastante intrigado porque ele não achou nenhum material acústico lá. Dizia, mas como é que é feito aquilo? Eu digo, é feito por formas. São formas que refletem para o lugar certo e com a absorção nós usamos aquilo, como se diz, que é indispensável e não custa nada, o público. Então, é esse o sistema que foi usado no auditório, também no auditório do museu. Quanto à sala de exposições, aquilo que eu falei antes, eu procurei acalmar o estado acústico de tudo, projetando na parte da laje uma camada chamada lã cerâmica, que é uma lã que não pega fogo de jeito nenhum, não faz mal a ninguém, ela é muito firme, não destaca, etc., para reduzir o ruído interno, porque senão nós teríamos uma área muito grande, onde a reverberação seria muito alta. Com reverberação muito alta, haveria uma eliminação completa da possibilidade de contemplação. Infelizmente, eu acho que não conheço nenhum auditório ao ar livre no Brasil que funcione. Que muitas vezes é usado uma concha, é usado mais alguns artifícios, achando que aquilo vai funcionar, e mesmo sabendo o que está acontecendo com a nossa coitada Hollywood Bowl, a primeira concha que foi feita, convém ver a fotografia como ela está hoje. De Hollywood Bowl, daquela concha maravilhosa, não sobrou mais nada. Porque aquilo está tudo cheio de alto-falante, cheio de refletores, perdeu a forma, perdeu tudo, porque o pessoal chegou à conclusão que até lá, simplesmente ao ar livre não funciona. Os gregos sabiam, mas eles tinham várias coisas, quer dizer, os gregos, os romanos, eles tinham outros conhecimentos. Primeiro, não tinha ruído nenhum. Segundo, eles percebiam as pequenas influências ou grandes influências meteorológicas que devido então escolhiam uma posição a dedo para saber, olha, é lá que nós vamos fazer, não é? Quer dizer, isso já é um assunto que está fugindo, mas o auditório ao ar livre do museu servirá talvez para um balé, para uma música pop perfeitamente. Porque, como eu digo, sempre, se nós temos um som, o ruído não pode ser maior do que esse som. Ele tem que ser bem menor, para haver um entendimento
claro da palavra, no mínimo a diferença tem que ser de 15 a 20 dB. Então, se nós temos um ruído, por exemplo, do tráfego de 80, como nós temos normalmente, deveria o homem poder falar com 80 mais 20, 100. Eu não consigo falar com 100, porque eu vou arrebentar a garganta. Não é? Então, o que acontece? Serve para música eletrônica, amplificando. Para música eletrônica nós podemos fazer hoje para 10, 100 mil pessoas, nós fazemos atrasos eletrônicos, então o pessoal ouve, então eu acho que não devo falar sobre isso, porque isso é uma coisa completamente à parte, isso não é mais vamos dizer, arquitetura, ou seja, acústica arquitetônica. Isso se chama acústica eletrônica. Em São Paulo, em geral, devido ao mau clima, a nossa garoa, como se chama, é muito difícil a gente ter alguma coisa ao ar livre. Muito difícil. Eu fiz um estudo com a Rosa Crias, fiz lá dentro do Parque do Morumbi. Achamos um cantinho, era muito gostoso lá, mas também a pessoa chega lá, de repente começa aquele clima frio nosso, né? A pessoa não aguenta e vai embora.